Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, e nós vamos começar então nossa aula da Escola Dominical de hoje, mais uma aula. E antes de dar início à aula de hoje, eu gostaria de responder a um comentário que foi feito nas redes sociais. Teve um senhor que comentou que a parábola de Lázaro e o homem rico, uma parábola da última aula, ela não seria uma parábola, e sim um fato realmente acontecido. E, mediante esse comentário, eu fui pesquisar o assunto e realmente esse senhor tem razão. Há vários pensadores, pesquisadores, estudiosos da Bíblia que defendem que a história de Lázaro e o homem rico foi um fato realmente acontecido, mas também há vertentes, outros estudiosos, que defendem que o conteúdo é uma parábola. Então, eu acredito que os ensinamentos que tem nos estudos extrapola essa questão, se é uma parábola ou se é realmente um fato verídico, Então, mas eu agradeço a contribuição e realmente gerou curiosidade em mim, que também fui pego de surpresa e aprendi um pouco mais, tá? Então, para que os irmãos entendam, há um grupo de pessoas, de estudiosos, que entendem que se trata de uma parábola, e há um outro grupo que entendem que é um fato. E todos os estudiosos com fundamentação bíblica são estudiosos sérios, Então não é muito claro, Não ficou muito claro e bem definido, ok? Mas agradeço a contribuição. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, assim como essa pessoa fez, que eu terei o maior prazer de responder. Não sei tudo, mas naquilo que me for possível, eu vou procurar sanar a dúvida de todos, ok? Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola das minas. Ela está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Acompanhe comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus, ok? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti. Espera aí que eu me perdi. Ok. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque tu me puseste, pois, o meu dinheiro... Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros?
e disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Então esse é o texto da parábola das minas, que está em Lucas 19, 11 a 28, ok? Meus irmãos, o nosso entendimento das Escrituras, ele deve estar sempre aberto a um refinamento, a um aperfeiçoamento. Haja visto o que aconteceu eu citei agora há pouco sobre a parábola de Lázaro e o homem rico. Toda a interpretação que a gente tem da Bíblia, ela deve ser considerada provisória ou temporária, para que numa nova releitura, para um novo ponto de vista, uma nova abordagem, a gente amplie o nosso conhecimento. Já a obediência sobre a palavra, essa não pode esperar. Tá? A obediência precisa acontecer sobre o entendimento que eu tenho até aquele momento, ok? A parábola das minas, meus irmãos, é uma dessas parábolas que merece um novo olhar. Porque assim, olha, cada pessoa percebe a realidade de acordo com as experiências de vida que ela teve, de acordo com a sua língua, com a sua cultura, com a sua história, com a sua religião, com as suas experiências de vida. Portanto, é sempre sujeito a um novo ponto de vista. Por isso é importante a gente estar revendo a parábola das minas de vez em quando, ok? Essa parábola, meus irmãos, trata do reino de Deus. O tema central dessa parábola, nós não podemos perder esse foco. A parábola trata do reino de Deus, né? E ficou claro durante a leitura do texto que o estabelecimento desse reino de Deus pode demorar um pouco, como tem demorado, mas também pode vir a qualquer momento. A plenitude do reino de Deus, ela está no futuro, e um futuro desconhecido. Está demorando um pouco para que o estabelecimento desse reino, a plenitude desse reino aconteça. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã ou a qualquer momento. Um pouco do contexto da história, meus irmãos, para nos dar mais subsídio de entendimento da parábola das minas. No tempo de Jesus, um pouco antes de Jesus nascer, uns 40 anos antes de Cristo, Herodes o Grande fez uma viagem para Roma e ele foi, nessa viagem, o objetivo dele era conseguir uma nomeação de rei, ele ser nomeado rei daquela região onde eles estavam ali. Então, Jesus usa esse fato histórico como pano de fundo para a parábola das minas. Então vocês percebam que a história do dono das minas, o homem que deu as minas para os servos dele, é mais ou menos parecido com a história de Herodes. E essa história de Herodes, ela aconteceu de fato. Então ele foi para Roma esperando ser nomeado rei daquela região. Então, na parábola, o nobre deu ordem aos seus servos, antes de viajar para uma terra distante, né? E o objetivo dessa viagem, também era se tornar um rei, ok? Esse nobre, ele está confiante na nomeação de rei. Ele tem certeza que ele será nomeado rei e sai em busca, então, dessa nomeação. Mas as pessoas que estão à volta desse homem nobre, nem todos gostam dele, nem todos são correligionários dele, né? Tem muitas pessoas que o odeiam e que não aceitam ele como rei. Vocês percebam, meus irmãos, que há
é algo parecido com o reino de Jesus. Jesus estava aqui nessa terra, muitos discípulos, caminhavam junto com ele, mas nem todos o aceitavam como rei. É a mesma história deste nobre aqui, ok? E esse nobre, quando ele sai de viagem, ele chama os seus 10 servos e entrega para cada um deles uma mina. Meus irmãos, mina é dinheiro. Uma mina é uma quantidade que equivale a 100 dias de trabalho de um homem, né? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre um denário? Nós falamos isso na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que um denário equivale a um dia de trabalho. O valor que este nobre entregou para os seus servos, para cada servo, era uma mina. Uma mina corresponde a 100 dias de trabalho de uma pessoa, ok? Meus irmãos, comparando com o reino de Deus, essa mina, né, esse valor simboliza a fé, a esperança, ou seja, os dons que Jesus nos dá, né? E são assim componentes vitais para a nossa salvação, porque é o dom que Jesus me deu, né? Então ele é vital para minha salvação e foi me dado de graça. É uma graça, uma dádiva que Jesus dá para cada um de nós. Então esse nobre entrega uma mina para cada um dos seus servos e os orienta dizendo o seguinte: olha, empenhem-se em negociar com esse dinheiro até que eu volte. Saiam, trabalhem, invistam, porque quando eu voltar, eu quero que esse dinheiro que eu estou colocando na sua mão dê lucro. Ele não estava entregando à toa, não. Vocês vão, trabalhem, aproveitem essa oportunidade, invistam esse dinheiro. Quando eu voltar, eu vou querer os lucros que essa mina gerou, né? E quando esse homem retorna, então, ele toma conta, né? Ele pede contas para um dos servos, né? E o servo que conseguiu produzir foram 2 deles. Ele elogia esses 2 servos, né? E nós vamos falar mais sobre esse elogio, sobre esses servos daqui a pouco, tá bom? Aguardem que é muito bacana o que esse homem tem para esses servos que deram certo. Na cena 2, meus irmãos, eu quero comentar com vocês o seguinte: havia alguns súditos desse senhor que o odiavam e enviaram atrás da delegação dele, assim que ele saiu, dizendo o seguinte: não queremos que este reine sobre nós. Desculpe. Eles tinham tanto ódio deste senhor que foi buscar um reinado que eles nem se referem a ele ao seu nome ou ao seu título. Eles falam assim: olha, não queremos que este reine sobre nós. E mandam várias pessoas, né, uma comitiva de pessoas para dizer isso para ele, né? Muito bem, meus irmãos. Na história, pressupõe que os servos que receberam a mina, eles sabiam muito bem dessa delegação que não aceitava o senhorio deste homem, né? Então, meus irmãos, vejam em que situação que esses servos estão. O patrão sai, dá uma mina para cada um, diz para eles: olha, trabalhem, invistam em tudo isso, né, enquanto eu não estou aqui, né? Esse senhor, meus irmãos, ele não está só colocando um dinheiro na mão deles, ele está testando a fidelidade desses servos enquanto eles não estão aqui, enquanto ele não está aqui, porque seria muito difícil para esses servos que vão ficar ser expostos a essa situação, porque esse homem, esse senhor, tinha inimigos naquela cidade. Então, o Senhor quer ver se eles são fiéis,
se eles são leais durante a ausência desse Senhor, ok? Porque ele deixou muito claro que quando ele voltar, ele quer saber se aquele dinheiro deu lucro, mas muito mais ele está interessado na lealdade desses servos. Ele está interessado em saber como esses servos vão se portar, vão se comportar durante a ausência deles. Meus irmãos, lembre-se o seguinte, olha, nós estamos falando do reino de Deus. E que nesse tempo, como eu já disse, Jesus também tinha muitos inimigos. E muitos ouviam ele falar com interesse, mas muitos também diziam: não queremos que este reine sobre nós. A mesma frase usada para esse nobre senhor que foi atrás de um reino. A principal expectativa desse senhor, meus irmãos, é saber sobre a fidelidade dos seus servos enquanto ele não está presente, num ambiente que é totalmente hostil, tanto para aquele senhor como para aqueles servos. Meus irmãos, para vocês entenderem a situação, olha, eu tenho um exemplo para contar. Vamos imaginar que o seguinte, que esses servos fossem montar naquela cidade uma loja de tapetes, por exemplo, uma loja de tapetes. Então os servos iam lá, ia montar, investir em tapetes, ele teria que escrever na fachada da loja: loja de tapetes do senhor fulano de tal. Né? Então, ou seja, eles estariam ali comercializando os produtos dele, em nome dele, no meio de pessoas que os odeiam. Né? É difícil manter a fidelidade. Né? Mas esse senhor está interessado, muito interessado, em saber sobre a fidelidade desses seus servos. Né? Um outro exemplo, meus irmãos, da dificuldade que eles enfrentariam, tem um outro exemplo. Em Riga, uma cidade da Letônia, tem um seminário que forma pastores, chama Luther Academy de Riga. Quando chegou a época de selecionar pessoas, seminaristas, para entrar naquele seminário, as pessoas que faziam a seleção perguntavam para os candidatos: qual foi o dia em que você foi batizado? Né? E a pessoa respondia lá: foi dia tal. E aí um selecionador lá, convidado, perguntou: escuta, mas por que vocês perguntam sobre a data do batismo da pessoa? O que isso tem a ver? Aí as pessoas de lá responderam o seguinte: a Letônia teve um período da sua história que foi possessão da Rússia. A Rússia dominava sobre a Letônia. E a Rússia perseguia os cristãos da Letônia. Então, se a pessoa foi batizada durante o período de possessão em que o domínio era russo, significa que aquele seminarista já sabia da dificuldade de ser um cristão na Rússia, ser um cristão perseguido, de ser um cristão que poderia perder a sua vida ao declarar a sua fé. Então vejam, meus irmãos, a dificuldade desses servos aqui nesse reino é mais ou menos a mesma coisa. Né? Eles estariam num lugar onde eles seriam mal vistos, seriam perseguidos, porque a população odiava aquele senhor e eles eram um representante daquela pessoa, ok? Então, nessa cena 2, então, a gente tem essa ideia, né? Lembrem-se, meus irmãos, nós estamos falando do reino de Deus. Tudo o que Jesus coloca nas nossas mãos em matéria de dons, Jesus quer um resultado. Ele quer um resultado, mas ele não está aqui agora, assim como esse Senhor não estava. E ele quer também a nossa fidelidade com relação aos nossos dons. Né? Provavelmente nós vamos correr os mesmos riscos que esses candidatos a seminaristas passaram. Riscos de vida, riscos de perseguição, risco de não ser entendido, né?
Mas os dons que Jesus coloca em nossas mãos é responsabilidade exclusiva nossa, ok? Muito bem, essa é a cena 2. Vamos para a cena 3, então. Depois de ter sido feito rei, o homem voltou e mandou chamar aqueles servos a quem entregou o dinheiro, a fim de saber que negócios eles tinham conseguido fazer. Na história, meus irmãos, o nobre recebe o poder de ser rei. Então, aquilo que ele foi buscar, ele conseguiu, ele voltou como rei, né? Mas vejam, meus irmãos, que interessante. Assim que ele voltou como rei, se ele tivesse interessado apenas no dinheiro, ele perguntaria para os seus servos assim: escuta, me mostrem o dinheiro, quanto dinheiro vocês investiram e quanto de lucro ele deu. Mas a pergunta dele não é essa, meus irmãos. Eles simplesmente simplesmente perguntou o seguinte: quantos negócios vocês fizeram? Para ele não importava o lucro. Na verdade, ele estava interessado em saber quais dos seus servos se declararam abertamente, publicamente, a sua lealdade para o Senhor enquanto ele estava ausente. Meus irmãos, Jesus tem o mesmo interesse. Ele não importa para quantas pessoas eu preguei o Evangelho, o que ele quer saber é se os dons que estão na minha mão eu estou usando com lealdade, com integridade, abertamente, enquanto o Senhor não está aqui, ok? Voltando para a história, antes desse Senhor partir, ele desafiou os seus servos para que eles o representassem publicamente. E agora, quando ele volta, ele toma conta, ele pede informações sobre qual foi a extensão da obediência desses servos. Então ele está interessado na lealdade, ele está interessado na fidelidade dos seus servos. Com Jesus é a mesma coisa. Ele quer saber o quão você é fiel e leal com os dons que ele colocou na sua mão, ok? Muito bem, meus irmãos, os servos fiéis são os primeiros a prestarem contas, né? E o primeiro, né, ele responde assim: olha, sua mina produziu 10 minas. Ou seja, suas dádivas, né, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, produziram o fruto do nosso empenho. E esse Senhor, então, elogia esse servo, né, por terem sido fiéis e pela quantidade de dinheiro que eles ganharam. Além disso, meus irmãos, eles foram recompensados. Aquele que ganhou 10 minas, de uma mina ele ganhou 10 minas, o Senhor o presenteou com mais responsabilidade e colocou sobre a responsabilidade desse servo 10 cidades. Sobre aquele que ganhou mais 5 minas, ganhou mais responsabilidade, mais confiança, e ele teria agora que cuidar de 5 cidades. Observe aqui uma coisa interessante, meus irmãos, que à medida em que nós somos fiéis e leais com os dons que nós temos, nós não vamos ganhar uma aposentadoria boa, nós não vamos ganhar um período sabático para descansar. Jesus vai nos dar mais responsabilidade, né? Vai colocar mais responsabilidades em nossas mãos. Interessante isso. Muito bem, meus irmãos, aí vamos então para a quarta cena. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que guardei num pano, pois tive medo do Senhor. Porque o Senhor é um homem severo, toma o que não deu e colhe o que não semeou. Então, meus irmãos, o terceiro servo, ele alega ter medo do Senhor, né? É possível que ele tivesse medo, meus irmãos, que esse homem, e quisesse que esse homem nunca mais retornasse, ou que ele não retornasse como rei, né? Mas não é o que aconteceu. E o pior, meus irmãos, é que esse servo,
ele insulta o seu Senhor quando ele descreve o Senhor dessa forma, olha, Senhor, o Senhor é como um homem que saqueia seu semelhante, quando diz, toma o que não deu e colhe o que não plantou. Então, quando ele fala isso para o seu Senhor, ele está humilhando, insultando esse homem, né? Porque está dizendo que ele toma o que não é dele, toma o que não deu e colhe o que não plantou, né? Ele confundiu a exigência, a forma dele ser um homem exigente, como ele sendo um saqueador, como se ele saqueasse as pessoas, né? Então ele não tinha um perfeito entendimento do seu Senhor. E aí, meus irmãos, a reação do Senhor. Você sabia que eu sou homem severo, pois convivia comigo, e entendo que me considere exigente. Mas dizer que eu saqueio o meu semelhante, isso é demais. Então a reação dele, meus irmãos, é como se ele perdeu as estribeiras, né? E ficou muito nervoso. Onde já se viu falar que eu saqueio um semelhante? Primeiro que ele não precisa disso, ele é um homem rico, né? Mas esse servo enxerga ele dessa forma. Então, meus irmãos, essa visão que esse terceiro servo, que não foi fiel, essa visão dele é uma visão totalmente equivocada sobre o seu Senhor. E por ele ter essa visão equivocada de fazer esse julgamento precipitado, errôneo sobre o seu Senhor, este Senhor dá uma sentença para ele. Falou, olha, porque você não tem essa visão errada de mim, né? Você, como paga por esse insulto, você vai continuar com essa visão desfocada da minha pessoa. Essa visão distorcida que você mesmo criou. Meus irmãos, vejam como é interessante isso aqui, olha. Nós percebemos então, meus irmãos, que a infidelidade do servo produziu uma visão distorcida e equivocada do seu Senhor. Ou seja, o modo como nós vivemos e como nós tratamos o nosso dom é a maneira como nós vamos enxergar a Deus. Se eu trato de maneira equivocada e errada, eu vou ter uma visão errada de Deus. Eu vou ter uma visão distorcida do Senhor. Esse foi o problema do servo infiel, ter uma visão errada do seu Senhor. Muito bem, meus irmãos. A única mina, então, que o servo infiel tinha foi tirada e foi entregue para aquele que já tinha 10. Então Jesus afirma que aquele que age com fidelidade vai receber dádivas maiores ainda, mas o que se mostra infiel perderá a sua dádiva. Então, meus irmãos, este é o preço que se paga pela infidelidade com relação aos dons. Tira de mim, que estou sendo desleal, infiel, passa para outro. E a minha visão vai ficar diminuída, enfraquecida. Ok? O resumo da parábola, meus irmãos. Jesus, então, dá dons aos seus discípulos para que eles usem em seu serviço. Ele prevê a sua volta e a sua entronização. Então, Jesus, assim como esse Senhor, prevê, já anunciou que ele voltará e voltará entronizado, voltará como rei. E no devido tempo, ele voltará, meus irmãos, a fim de fazer um acerto de contas com os fiéis e com os infiéis. Todos prestarão contas dos seus dons perante o Senhor. Ok? A aplicação, meus irmãos. Os recursos para cumprir as ordens do Senhor são os dons. Quais são os recursos que nós temos? Os nossos dons. Ou seja, aquilo que nós fazemos de melhor são os nossos dons. E todos os servos são responsáveis por eles. Todos nós, meus irmãos, todos nós somos responsáveis pelos dons que estão na nossa mão. Jesus vai pedir contas dos seus dons, dos meus dons. Ok?
Meus irmãos, a principal expectativa do Senhor em relação aos seus servos é com relação à sua fidelidade, enquanto o Senhor não está aqui. O tempo de sermos fiéis com os nossos dons é agora. Não existe outro tempo, é agora, ok? Meus irmãos, uma outra aplicação. A humildade é algo adequado no serviço do Senhor. Vocês se lembram que o servo humilde disse: a sua mina produziu 10 minas? Ele poderia ter dito o seguinte: olha, o meu trabalho duro produziu 10 minas. Não porque eu negociei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Não. Ele foi humilde. Ele disse: a sua mina produziu mais 10 minas. Meus irmãos, essa tentação é muito grande de a gente aplicar os nossos dons, ser bem-sucedido e bater no peito e dizer: eu fiz, eu. Quando fazemos isso, meus irmãos, roubamos a glória de Deus. E isso não pode acontecer, ok? Meus irmãos, há mais uma aplicação. A recompensa pela fidelidade são responsabilidades maiores. Não imagine que você vai receber umas férias, vai receber um descanso, uma boa de uma aposentadoria, né? À medida em que nós exercemos bem os nossos dons, responsabilidades maiores virão. Aquele que produziu 10 minas ganhou 10 cidades para administrar. Meus irmãos, ganhou o trabalho, mas ganhou também a capacitação do Senhor. Creia que Deus vai te chamar, vai te dar mais responsabilidades, mas também vai te capacitar. E a colheita do galardão será farta, ok? Mais uma aplicação, meus irmãos. A inatividade dos dons é traição contra aquele que os concedeu. A inatividade dos dons, dons inativos, é traição. Se você tem o dom, cuida do seu dom. A inatividade dele é traição contra quem os concedeu. Ok? E a última aplicação, meus irmãos. A infidelidade torceu a visão do servo infiel. E é isso que acontece com quem sonega ou mantém os seus dons inativos. Tem uma visão distorcida de Deus. Ok? Muito bem, meus irmãos. A próxima aula nós vamos falar sobre a parábola do nobre proprietário de vinha e seu filho. Né? Então, já vai se preparando, já vai fazendo a leitura desse trecho, que na próxima aula nos encontramos aqui para debater mais sobre esta parábola, ok? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas pessoas que estão curtindo, estão compartilhando, estão participando. Deixe lá a sua pergunta, seu comentário, que eu pretendo responder a todos, ok? Obrigado por mais esta aula. Até mais.